No próximo domingo temos uma das tarefas mais difíceis dos últimos anos, a escolha do nosso presidente. No vídeo de hoje eu quero destacar alguns pontos interessantes sobre cada um. O objetivo aqui, eu sei que estamos vivendo um momento de polarização muito grande, mas o objetivo aqui não é o Marlon trazer a sua visão parcial de qualquer coisa. Claro que eu tenho as minhas convicções, mas o objetivo aqui é te ajudar. Você que ainda está indeciso, ou você que precisa de argumentos ainda mais fortes para a sua escolha, esse vídeo é para você. O objetivo aqui é trazer coisas e pensamentos e ideologias importantes do Jair Messias Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva. Não quero de nenhuma forma te apontar para qual você tem que escolher, mas sim trazer algumas ideias e reflexões sobre os seus planos de governo, sobre suas falas. Tenho certeza que esse vídeo, se você está com dúvida, vai esclarecer tudo e vai te ajudar no voto domingo. Bora pro vídeo! E aí, já sabe para quem vai votar? Se não sabe ou se ainda faltam alguns argumentos aí para firmar o seu voto, este é o momento. Esse é o teu vídeo. Sejam bem-vindos, amigos e amigas, aqui nesse canal, o Amigo de Negócios, o seu canal de negócio e investimento que quer esclarecer dúvidas sobre o mundo dos negócios, o mundo dos investimentos. E nesse vídeo, especificamente, além desses dois temas, vamos falar um pouco também de economia, para que você faça as melhores escolhas. Afinal, a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha é fundamental para não só os próximos 4 anos, mas para o futuro do nosso país. E não estou falando da direita nem de esquerda. Aqui, pouco importa isso, o importante é você capturar o que é melhor para o seu país neste momento. Mas antes de mais nada, deixa eu pedir para você, esse vídeo é tão importante, é importante também que você se inscreva no nosso canal, faça parte da comunidade Amigos de Negócio. Eu quero você, minha amiga, você, meu amigo, pertinho de mim em todos os vídeos. Claro, dê um joinha, compartilhe com os amigos e familiares, principalmente aqueles que ainda estão em dúvida, e óbvio, também marca o sininho aqui em cima para que você possa receber notificações dos vídeos. Bom, vamos lá, sem mais delongas, é importante falar sobre o tema, e o tema aqui é um pouco complexo, mas é importante para as suas escolhas. A gente sabe que os debates não têm trazido muitas respostas importantes para a sociedade. É muita briga entre os dois candidatos, é muitas discussões, e nas propagandas eleitorais é uma fake news atrás da outra, chega a ser nojento. Fala democracia um, o outro fala democracia também, e dos dois não tem nada democrático, porque inventam muita coisa, tá? Então já começa aqui, se eu não sou imparcial, nessa parte eu vou ser parcial, que infelizmente os dois estão falhando nessa parte. Mas aqui o objetivo é falar um pouquinho sobre cada um, sobre o que pensa. Mas antes de tudo eu queria trazer um pouquinho de uma reflexão mais importante para você se situar nas escolhas e aí nos planos de governo de cada um. Recentemente nós tivemos a reunião do Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, do qual ele fala um pouco sobre economia e também ele traz a taxa de juros, a taxa básica de juros do nosso país. Na ata do Copom, se destacou alguns pontos importantes. Primeiro, a volatilidade ainda da economia internacional. E essa volatilidade que deixa a inflação ainda alta fora do país. Então, essas incertezas, a guerra na Ucrânia, ainda os reflexos da pandemia, e sabendo que esses países têm uma forte visão para a tecnologia, e a tecnologia tende a ter necessidades de matéria-prima, etc e tal, é importante que você compreenda que ainda vai bater um tempo ainda para essas economias reestabelecer. Diferentemente no Brasil, que nós estamos crescendo, por quê? Porque nós temos aqui a economia do setor primário em grande escala, né? O agro é muito fundamental para o nosso país nesse momento. Muito embora a tecnologia seja o grande destaque aí para uma riqueza de um país, o agro que está segurando a nossa economia. Os commodities, né, que é a parte que trabalha essa questão do agro, estão estáveis. Por mais que esteja estável, ainda a nossa moeda está bem desvalorizada contra o real e por isso faz com que ainda haja bastante exportação e aí aconteça o equilíbrio da nossa balança, principalmente aqui interna, tá? Levando em consideração esses pontos, entende-se que a economia está aos pouquinhos tomando um crescimento dentro do país, apesar da inflação ainda um pouco alta, mas o mundo ainda respira
aí com bastante dores da pandemia. Então é importante dizer que o mundo está se recuperando, mas ainda não se recuperou. Sendo assim, a mesma coisa aconteceu há muitos anos atrás. E aqui eu não estou dizendo que é melhor um ou outro, tá? Só vou destacar que na época do Fernando Henrique Cardoso, começou-se a abrir o comércio internacional, a globalização era a grande chave do negócio, e aí até mesmo um acordo que o Brasil fez com o FMI para pegar empréstimo, para abrir essa tecnologia, abrir esse mercado, fez com que o FMI exigisse algumas coisas do nosso país. E essas exigências começaram a ser cumpridas pelo FHC e depois para o Lula no seu primeiro mandato. E em decorrência dessa abertura da economia e em decorrência dessa cartilha, foi os grandes resultados do Brasil aconteceram justamente por causa disso, tá? Foi a grande sacada do Brasil nesse período. Não quer dizer que existiu um milagreiro. O Lula não foi milagreiro. E eu não estou falando mal dele aqui, tá? Peço de novo que vocês não entendam dessa forma. Só estou dizendo que, historicamente, era um momento muito importante da economia. Ia acontecer, até se fosse o pior dos políticos, ia crescer. Porque era uma exigência do FMI e é uma coisa que estava acontecendo de forma cíclica e também macroeconômica. Todo mundo cresceu naquele momento. Ao passo disso, também em 2008 começou a crise e aí veio a marolinha que falaram, que ainda pegou bem mais forte aí nos anos 2013, 2015 no nosso país, e aí foi que derrubou a Dilma, né? Não foi 100% culpa da Dilma, mas bastante da economia, que como um todo a macroeconomia estava bastante dilacerada. Ao mesmo passo que a economia hoje ficou bastante dilacerada por causa da pandemia, e aí o Jair Messias Bolsonaro sofreu bastante, quem pegar o próximo governo não será milagreiro. Muito embora tanto Lula como Bolsonaro precisam agir em algumas coisas, né? Assim como 2002, o Lula, por mais que pegou tudo favorável, ele precisou agir um pouquinho. Aqui quem pegar vai agir um pouquinho, mas a macroeconomia vai empurrar qualquer país para subir. Então não vai existir milagreiro. As coisas tendem a melhorar no mundo inteiro, inclusive no nosse país. Então esqueça, se acontecer algo muito extraordinário, beleza, é um dos dois. Mas se acontecer um crescimento tranquilo, é só porque cada um está fazendo a sua tarefa de casa da forma correta e ponto final. Não existe milagreiros, tá? Por mais que a gente entenda um pouquinho do que cada um está querendo pensar, eu acredito muito que qualquer um dos dois que ganhar, tendo esse tipo de visão, a economia vai corresponder de uma forma interessante. Interessante quando eu digo é um pouco mais positiva, tá? Ah, mas então qualquer um que eu votar vai ser o suficiente para o nosso país? Não, porque daí, como eu falei, qualquer decisão tua vai ser para médio a longo prazo. E aqui fala-se muito do que cada um pensa do plano de governo, das formas estruturais que cada um vai trazer aí o seu governo. E aqui eu quero destacar os dois candidatos. O que eles têm para o plano de governo, mesmo que não tenha apresentado tudo, mas também de algumas falas para que você possa compreender e saber que essas ações deles vai resultar a médio a longo prazo. E pode ser negativamente, assim como, por exemplo, as ações do segundo governo do Lula e o primeiro da Dilma refletiram negativamente para o segundo governo de Dilma. Então, cuidado com as ações, né? Lembrar que o mais importante é valorizar a economia, valorizar os produtores, seja do setor primário, valorizar a industrialização, valorizar a bolsa de valores. Toda uma cadeia precisa ser bastante valorizada. Não adianta ficar colocando subsídios, auxílios e etc. E somente isso para apagar incêndio. Isso não vai ajudar. Daqui 20 anos a conta vai cair de novo para nós, assim como caiu, tá bom? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre o que cada um quer pensar sobre os seus planos de governo. Vamos fazer a reflexão de ordem alfabética. Então vamos começar por Jair Messias Bolsonaro. O que Bolsonaro quer nesse seu segundo governo? Ele diz que vai ainda mais fortalecer a liberdade econômica, abrindo para que novos empreendedores e empresas possam crescer cada vez mais. Esse é o foco, um dos grandes focos da sua plataforma. Então o que ele quer? Ele quer fazer com que o país seja cada vez mais liberal. Inclusive, destaca que quer fazer realmente algumas privatizações de algumas estatais. Então, esse é o lado na questão econômica. Além disso, afirma que vai continuar com R$600, o auxílio de R$600. Também quer olhar um pouco
para as questões de urgência da comunidade mais carente. Com isso, pretende fazer uma reestruturação tributária e propor uma reforma dos tributos, uma descomplicação dos tributos a partir de um movimento que ele já vem fazendo desde o seu primeiro governo. Além disso, afirma que vai fazer o reajuste do imposto de renda, para que o imposto de renda não seja cobrado para pessoas que ganhem menos que R$5.000. O objetivo aqui nessa questão do imposto de renda é uma correção de mais ou menos 30%, já que não tem essa atualização há alguns anos aqui no nosso país. Quer fazer uma reforma administrativa. No plano de governo dele fala sobre a reforma administrativa, principalmente apontando na valorização dos servidores públicos. Quer diminuir a questão dos empregos entre jovens e mulheres e principalmente a reestruturação das empresas que sofreram com a pandemia. Criar alguns planos, alguns programas de governo para ajudar a aceleração econômica e assim abrir mais postos de trabalho. Lembrando que nenhum dos dois geram emprego. Eles geram condições para as empresas crescerem e gerar emprego. Empresa é o que gera emprego, tá bom? Se algum candidato promete emprego, é mentira. Eles geram condições para. Por fim, ele quer investir em tecnologia para que possamos sair de um país pouco tecnológico para um país razoavelmente tecnológico, sabendo que o setor terciário, o setor da industrialização, tecnologia, é tão importante para a riqueza de um país. Então vamos lá, vamos às propostas de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a economia, empreendedorismo e finanças. Promete muitas mudanças, especialmente a revisão da reforma trabalhista. Ele quer rever alguns pontos e realmente alguns pontos ele tende a pensar em revogar. Isso ele já falou em alguns discursos, então é bem importante entender o que ele quer fazer com essa reforma e também propor outras situações importantes no tema trabalho. Diz que quer também cortar essa ideia de teto de gastos. E aqui é bem importante entender que teto de gastos o Michel Temer criou para que a gente não gastasse mais do que arrecadasse. E aí a questão da relação da dívida interna não sobrepusesse muito e a da dívida externa também. Lembra da cartilha do FMI que eu falei lá no começo? E aqui é importante que foi por isso que o Michel Temer fez esse teto de gastos. É óbvio que se o Lula revogar esse teto de gasto, ele deve apontar outra solução para que o PIB possa crescer, por exemplo, e assim conseguir equiparar o PIB com relação aos gastos públicos. Ele também pretende colocar o fim da política de paridade do preço do combustível. Sabe aquela coisa que Temer também começou a apontar e daí fechou com o Jair Bolsonaro de colocar o preço do petróleo internacional como grande força motriz para o preço do combustível aqui dentro? Então ele quer romper isso para que o governo dite as regras do preço, como já era no governo dele, tá? Também destaca que vai continuar mantendo o Auxílio Brasil de R$600 e fala que é totalmente contra qualquer tipo de privatização, seja da Petrobras, dos Correios e assim por diante. Pretende aumentar o número de ministérios, recriar alguns e principalmente criar alguns que ajudem na economia, como por exemplo o Ministério do Micro e do Pequeno Empreendedor, já que é a grande maioria do nosso país. Então ele quer criar um ministério só para cuidar desses pontos essenciais, porque ele acredita que nesse governo do Bolsonaro não foi trabalhado esses tipos de nicho do mercado. Fala que vai fazer uma reforma tributária, principalmente na questão do modelo de progressividade, tá? Mas essa reforma não está bem detalhada, mas fala-se em reforma tributária, em especial na correção do imposto de renda para R$5.000. Quer aumentar na questão da distribuição de renda, principalmente auxiliar que as famílias façam as renegociações das suas dívidas. É importante esse ponto destacar, porque realmente nós estamos num país endividado, mais de 60% da população está com dívidas, né? Pessoal, aqui eram alguns pontos, eu acho que é importante a gente destacar que é só alguns pontos, né? E ninguém sabe se vai acontecer, se é verdade. O objetivo aqui nem estou falando se vai ser verdade, se eles estão falando mentira,
no programa eleitoral, se estão falando mentira no seu plano de governo, pouco importa para mim. Eu só trouxe aqui algumas falas dos dois, trouxe algumas reflexões dos planos de governo de cada um para que você possa fazer as melhores escolhas. Lembrando que um é lado socialista, outro é um lado mais centro-direita. Em tese, centro-direita apoia um pouco mais a comércio, industrialização, socialista apoia um pouco mais do Estado, um pouco mais garantidor das necessidades do ser humano, do brasileiro. Então, aí vai a sua escolha. Espero que você faça uma boa escolha no domingo, faça um bom voto. Esqueça briga, não brigue com o seu parente, com seus amigos por causa de partido político. Não vale a pena, tá bom? Nós esperamos realmente que amanheçamos segunda-feira em paz e com um novo presidente que realmente faça a grande diferença para o nosso Estado brasileiro. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.